Quero saber como é que estão as suas pernocas por aí. Você tem sentido dores? Você tem algum problema? Vem pra cá porque o Vida e Saúde vai tratar dessa região do corpo hoje de uma maneira muito especial. O sistema venoso é essencial para o funcionamento do nosso corpo e a missão dele é transportar aquele sangue que está sem oxigênio do corpo de volta para o coração e a partir daí para os pulmões. Quando ele não está saudável, pode acarretar algumas complicações e doenças. E hoje a gente quer falar sobre uma dessas doenças, a úlcera venosa. Você aí de casa tem varizes, trombose ou de repente alguma outra doença venosa? Então você não pode perder esse assunto. E para tirar as nossas dúvidas, nós vamos receber aqui o cirurgião vascular Dr. Moraes Júnior. Mas você é muito bem-vindo aqui. Quer participar? Use o nosso WhatsApp, a gente vai colocar aqui agora na tela, já está aqui para você o QR Code. E eu vou te dizer o nosso número para você mandar a sua mensagem. Pega o celular e anota aí o nosso contato. Ele é 12 98266 0004. Estou esperando sua mensagem. Na medida do possível, a gente traz aqui na tela a sua participação. Dr. Moraes, bem-vindo ao Vida e Saúde, tudo bem? Tudo jóia, Taru. É um prazer estar aí com vocês hoje. Eu acho que a gente vai abordar um tema que é de bastante interesse da população e eu estou bem feliz com o convite. Eu também estou muito feliz, doutor, porque eu já vi pessoas queridas sofrendo com trombose, com varizes e, por fim, com úlcera venosa. Quero saber da úlcera, né? Por que ela acontece, doutor? A úlcera venosa é o estágio final da evolução das varizes, né? Da conhecida insuficiência venosa. Então, um paciente que tem uma doença venosa, ele vai progredindo com o passar do tempo para situações ou estágios mais avançados. Infelizmente, a úlcera venosa é o último desses estágios. É uma doença muito incapacitante, que leva a uma dor crônica do paciente. E esses pacientes, muitas vezes, eles ficam incapacitados para as suas atividades laborais, de trabalho, e traz uma perda significativa na qualidade de vida dessa população. Agora, doutor, parece uma coisa distante da realidade, mas a doença venosa é uma coisa bastante comum na população mundial, né? Exatamente. A gente fala hoje, né, a gente até tem aí citado no programa, 38% da população brasileira, essa é uma estimativa, tem doença venosa. Quando a gente fala da população feminina, isso pode chegar a quase 50%. Então, é uma doença muito frequente, muito prevalente na população. E a úlcera venosa, ela acomete cerca de 1% da população mundial. Uau. Então, a gente está falando de milhões de pessoas, né, que sofrem com isso, né, às vezes por uma falta de assistência a um serviço de saúde, e a nossa ideia aqui hoje é falar um pouco mais sobre isso, levar conhecimento para que essa população de fato possa encontrar no que a gente vai discutir aqui hoje algum respaldo ou algum conhecimento que possa ajudá-la no seu tratamento. Agora eu quero saber, as mulheres então são mais propensas a terem úlcera venosa em última instância? Exato. Infelizmente, existe uma proporção de 1 para 4, né? Então, é 4 Uau. vezes mais frequente na população feminina do que na masculina. Não quer dizer que homens não possam ter, né? Geralmente, quando o homem tem, até por uma questão cultural no Brasil, ele tem uma dificuldade maior de procurar assistência de saúde, ele acaba chegando para nós, cirurgiões vasculares, já num estágio bem mais avançado. E as mulheres, por ter uma preocupação, um autocuidado maior, acabam vindo em estágios um pouco menos avançados, mas também por essa disparidade, né, de frequência frequente, prevalente na população feminina, a gente também tem casos muito mais frequentes de úlcera venosa na população feminina. Agora, doutor, me conta o seguinte, essa doença é uma doença hereditária? Se meus avós tiveram, necessariamente eu corro risco de ter? Ótima pergunta. Na verdade, não necessariamente, mas existe uma predisposição muito maior em quem tem um histórico familiar de primeiro grau. A gente estima que cerca de 80% dos pacientes que nos procuram com algum sintoma ou em algum estágio da doença venosa tem algum familiar de primeiro ou segundo, de primeiro grau ali que também tem essa condição. Esse fator talvez seja o mais importante aí, né, na história desse paciente com úlcera venosa.
Doutor, vamos falar um pouquinho de sintomas aqui, porque o que a gente menos quer é que você aí de casa sofra com a úlcera venosa, mas ela, pelo nome, já se deve ter uma ideia de que ela é algo visível, né, doutor? É uma ferida e uma ferida que tem características específicas. Exatamente. A úlcera venosa é uma ferida que geralmente acomete a face medial da perna, né, dos membros inferiores. Ela está relacionada, né, a varizes. Essas varizes, geralmente, elas nutrem a formação dessa úlcera, né? E quais são os principais sintomas que o paciente com a doença venosa ou insuficiência venosa começa a se queixar? Geralmente, uma sensação de peso, cansaço, dores nas pernas, inchaço, cãibra, formigamento. Alguns pacientes referem a sensação de queimação ou coceira, né? Então, esses são os sintomas mais frequentes em quem já tem uma doença venosa inicial. Outra coisa que acontece também, que a gente pode acrescentar, é o surgimento daqueles pequenos vasinhos que a gente chama de aranhas vasculares, ou o termo técnico seriam telangiectasias, são aqueles microvasinhos que ficam superficiais, incomodam tanto esteticamente as mulheres, né, e os homens também. São o primeiro sinal, né? Talvez o primeiro, diferente do sintoma que é o que o paciente sente, esse talvez seja o primeiro sinal da doença venosa. E é nesse estágio que a gente deveria procurar uma assistência médica especializada, porque nessa fase é muito mais fácil o tratamento e a gente previne a evolução para estágios mais avançados, como a úlcera venosa. Então, não necessariamente a úlcera venosa, ela vai chegar com a ferida. Porque também as varizes podem ser silenciosas, né, doutora? Às vezes a pessoa tem, não trata porque não sabe. Exatamente. Isso é uma ótima observação. E é muito comum em quem pratica atividade física. Geralmente, aquela potência muscular, aquele trofismo muscular de quem pratica atividade física, ele favorece a não ter sintomas, né, em quem tem doença venosa. E você falou bem, às vezes é uma doença silenciosa, ela já chega para a gente, né, num estágio onde o paciente não sente nada, mas já tem o desenvolvimento de varizes ali naquela região. Por isso, a prevenção é importante. Quando a gente fala de atividade física, é sempre bom colocar aqui que é o principal fator de prevenção, né? Então, assim, a atividade física, se manter ativo fisicamente, ela previne os sintomas e também previne a evolução da doença venosa. Você acaba compensando aquele refluxo pela insuficiência venosa, pelas varizes, pelo trofismo muscular. A gente costuma falar, como cirurgião vascular, que a panturrilha, a musculatura da panturrilha é o nosso segundo coração. É a bomba ejetora que bombeia esse sangue dos membros inferiores de volta para o coração, como você citou na abertura do programa, para serem oxigenados lá no pulmão e voltar à corrente sanguínea para levar oxigênio, nutrientes aos tecidos. Agora, doutor, o senhor mencionou aqui que não necessariamente uma pessoa que tem alguém na família com, mesmo úlcera ou doenças, as varizes, né? Essa pessoa vai desenvolver. Então, prevenção é super importante. Eu quero chamar a sua atenção aqui para as causas agora. Porque se você, de repente, não tem varizes, mas tem alguma característica parecida com essas daqui que o doutor vai mencionar agora, você precisa ficar esperto, né? Então, olha, tem que ter histórico de trombose na família, varizes ou veias varicosas e obesidade acaba também sendo uma das causas aqui da úlcera. Exatamente. Uma das coisas que é importante a gente comentar, né, que a gente citou aqui, é a condição genética como sendo o principal fator, o mais importante, o mais preponderante em quem tem a insuficiência venosa. Mas a gente tem outras causas, as causas secundárias, e a trombose venosa é uma delas, que também não é uma doença infrequente na população, e ela traz como sequelas um grau de insuficiência venosa, que pode ser, por isso, uma das causas da formação da úlcera venosa. Então, o paciente desenvolve um quadro de trombose venosa profunda, como sequela essa trombose, as válvulas que existem dentro dessas veias acabam se tornando válvulas doentes, essas veias se tornam varizes, e essas varizes podem levar à formação de uma úlcera. É um efeito bola de neve aí, né, doutor? Uma coisa puxa a outra. Exatamente. E lembrar sempre que a trombose venosa profunda, ela é uma consequência, né? Sempre a gente tem que procurar a causa que levou a essa trombose venosa profunda. Justamente iniciar um tratamento precoce pode evitar a formação dessas sequelas e, consequentemente, prevenir a formação de uma úlcera no futuro.
Quando a gente cita aí também, por exemplo, a obesidade. A obesidade é um fator tratável também, né? É uma condição onde o paciente, com a devida orientação, consegue reduzir o peso e consegue prevenir também o desenvolvimento da insuficiência venosa. Lembrar sempre que a condição genética ela é um fator importante, mas ela não é determinante. Ok. Sempre vai precisar existir um fator ambiental associado a essa condição genética favorável que vai desencadear a formação de varizes. Por exemplo, tabagismo, uso de anticoncepcional, obesidade, né, sedentarismo. Esses fatores ambientais acabam contribuindo em quem tem a condição genética favorável vir a desenvolver as varizes e no futuro uma úlcera venosa se não tratada. Eu acho que essa questão do histórico aqui, da hereditariedade, na verdade, um despertador. Se você tem alguém na família, você precisa se atentar aos seus hábitos aí de vida e reforçar para que você lute contra essa tendência aí que você carrega e que você não tem nada para fazer a respeito dela, mas com as outras coisas você pode lidar e a gente quer te ajudar aqui nesse momento do Vida e Saúde. Inclusive, doutor, a gente faz aqui logo depois do intervalo um treino para todo mundo que está assistindo a gente de casa fazer no ritmo que for possível, tá? E chegou a interação aqui do nosso telespectador, a Fátima. Ela quer perguntar o seguinte: será que os vasinhos nas pernas podem evoluir para algo mais grave, doutor? Ela quer saber também se eles são prejudiciais. Ótima pergunta. A gente até comentou um pouquinho sobre isso, né? Esses vasinhos nas pernas, eles são o primeiro sinal, né? Objetivamente, o primeiro que a gente consegue identificar como um sinal, a ponta do iceberg de uma doença venosa. E eles surgem muitas vezes, né, em decorrência de varizes nos membros inferiores, que levam à precipitação da formação desses vasinhos. Então, para que seja mais claro para os nossos telespectadores, as varizes elas são nutridoras da formação desses vasinhos. Então, se a gente identifica que está começando a surgir esses vasinhos, talvez a doença venosa já esteja acontecendo, ou seja, é o momento de se procurar uma assistência de um cirurgião vascular, de um especialista, e aí entra o diagnóstico, né? Como é que a gente vai fazer o diagnóstico definitivo dessa doença venosa? Através de um exame clínico detalhado, da história clínica do paciente, revisando de forma importante essa história, se tem algum sintoma já da doença venosa, e a realização de um exame, que é o ultrassom Doppler venoso de membros inferiores, que vai documentar para nós a presença ou não dessas varizes. Bom, se você sabia ou não sabia dessa doença venosa e não tratou, ou de repente pela ignorância deixou, foi levando, de qualquer maneira tem que fazer tratamento, porque, como o doutor bem disse aqui, a úlcera venosa já seria o último estágio, então, e um agravamento dessas doenças, da doença venosa. Então, partiu para o tratamento, né? A gente tem, doutor, um prognóstico legal de tratamento para a úlcera venosa, doutor? Isso é muito interessante, entendeu? Porque é algo que eu gosto muito, né? Que são o tratamento de feridas, né? É uma das minhas especializações e eu gosto e trabalho bastante com esse público, né? E é o que a gente percebe, o paciente que tem uma úlcera venosa, ele está numa situação de incapacidade funcional, ou seja, ele não está conseguindo trabalhar, ele sofre diariamente com essas dores. Ocorre um afastamento social também, porque muitas das vezes essas úlceras são muito secretivas, tem um odor que não é agradável. E existe sim tratamento para isso, né? Eu já tive a oportunidade de tratar pacientes com 40 anos de úlcera venosa. Uau. Você imagina que é uma vida inteira sofrendo com essa doença, né? E a gente tem tratamento disponível hoje, muitas vezes sem a necessidade de uma cirurgia, né? Às vezes os pacientes têm medo da cirurgia. Hoje em dia a gente tem tecnologia que nos permite tratar a nível ambulatorial, a nível de consultório, essa insuficiência venosa, essas úlceras, e conseguir uma cicatrização efetiva e voltar a dar dignidade, voltar a fornecer esse paciente qualidade de vida novamente. Um sonho. Então, assim, exato. É por isso que o seu programa hoje, né, abordando esse tema é tão importante, porque muitos dos telespectadores, eu tenho certeza disso, têm doença venosa, né, e não têm essas informações, ou não sabem que hoje em dia a tecnologia médica evolui bastante e a gente consegue sim resolver esses quadros
muitas vezes sem nem a necessidade de um tratamento cirúrgico, né? Voltando a dar qualidade de vida para esses pacientes. Eu quero saber, doutor, o que mais envolve esse tratamento, mas antes disso eu vou trazer uma interação aqui na nossa tela. O Gideon Batista Costa disse o seguinte: surgiu uma ferida que não fecha na perna da minha esposa e ela sente horríveis cãibras. Ele quer saber como combater essas cãibras e eu acho que ele quer saber também, doutor, se isso pode significar uma úlcera venosa. Exatamente. Quando a gente fala, a gente tem que sempre ter o cuidado de que a gente não pode generalizar os casos, né? Hoje o nosso tema aqui é sobre úlcera venosa, mas as úlceras nos membros inferiores podem ter diversas causas e, consequentemente, diversos tratamentos para aquela etiologia da úlcera, para aquela causa da úlcera. Uhum. Falando venosa, pode sim ser. Uma das características são essas câimbras, a sensação de peso, cansaço, dores intensas, né, nos membros inferiores relacionadas a essas úlceras venosas, que podem piorar em períodos específicos, né, nos períodos mais quentes do ano, no período menstrual, nas mulheres. Também são fatores hormonais que acabam contribuindo para câimbras maiores, uma sensação de câimbras mais dolorosas, uma sensação de peso, um inchaço maior nas pernas. Mas o que eu oriento o Gideão, né, que fez essa pergunta para nós, que ele leve a esposa para passar com um cirurgião vascular, com um especialista, para que ele possa ter uma avaliação mais detalhada do que está acontecendo e fazer os exames necessários para chegar ao diagnóstico e aí sim ter o tratamento mais adequado. Mas pode ser sim as características da... Corra atrás, Gideon, corra atrás, porque é importante olhar e entender e diagnosticar isso direitinho, tá? Agora, a gente listou aqui alguns tratamentos, então, para você, inclusive, já entender o que pode vir aí pela frente, não se reduz só a isso, mas a gente listou alguns, doutor. Terapia compressiva, limpeza da ferida, uso de alguns medicamentos, talvez a cirurgia e estilo de vida também faz parte do tratamento. Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente desse universo aqui de possibilidades para tratar. Eu acho que esse diagrama que foi montado pelo programa ficou excepcional, porque ele sintetiza exatamente o tratamento da doença venosa crônica, né, que passa, sim, pela mudança de estilo de vida, passa pela utilização de terapias de compressão. Em pacientes que têm ferida, né, é necessário ter uma boa higienização dessa ferida para evitar infecções recorrentes. O uso de medicações venotônicas, né, são aquelas medicações que vão ajudar nesse retorno venoso dos membros inferiores. E muitas vezes a gente precisa partir, sim, para uma conduta cirúrgica para conseguir uma cicatrização definitiva dessas úlceras. Então, esses tratamentos citados, eles são, de fato, a síntese do tratamento da doença venosa, especialmente da úlcera venosa. Quando a gente fala de cirurgia, hoje em dia existe uma série de tecnologias que nos permitem tratar esses pacientes. A gente tem o endolaser, a gente tem a cirurgia convencional com a extração dessas varizes, a gente tem o tratamento com espuma, com a utilização do polidocanol, a gente tem o uso de curativos especiais, como a terapia de pressão negativa, né, que é conhecido como curativo a vácuo. A gente tem a utilização de células mesenquimais, né, que são as células troncos, que a gente consegue também trabalhar e utilizá-las em feridas complexas. A gente tem também o debridamento cirúrgico, a limpeza cirúrgica dessas lesões. Então, são infinidades de tratamentos que a gente tem hoje. E o que eu queria trazer de informação, que talvez seja o mais importante aqui para a gente falar, todas elas são acessíveis, né? Só que o paciente precisa, de fato, procurar um especialista, né? Para que ele possa receber o diagnóstico correto e ser proposto o tratamento mais adequado. Gente, o Vida e Saúde está aqui para informar, mas não substitui a sua ida ao especialista, porque você é único, você é única e ele vai te tratar dessa maneira também. Se você não está dando certo com esse especialista, corra atrás de outro e não desista, porque você é cuidado por Deus também, tá? Doutor, última questão que eu queria tratar aqui, e talvez seja mais importante, porque essa perna aqui já está sem úlcera, está lisinha, está bonita, e eu acho que com o tratamento, o senhor disse que tem uma boa chance, né, de cura realmente, de cuidado, mas a prevenção seria um sonho, né, doutor? Exato. Hoje a gente trabalha, né, eu acho que no sistema de saúde brasileiro, a gente trabalha principalmente com a medicina baseada em evidência,
né? É assim que eu trabalho também. E o que a evidência científica mostra para nós? Que o momento de atuar não é no tratamento, não é no momento de curar essa ferida. Na verdade, é na prevenção. Evitar que esse paciente chegue a esse estágio. E tem algumas medidas muito simples, né, que podem ser feitas mesmo aí de casa, como a gente havia conversado, né, que é o cuidado com o peso, né, o cuidado com a atividade física, a utilização de meia elástica, evitar o tabagismo, né, o paciente que procura uma assistência médica regular, não ter esse cuidado, o uso de meia de compressão, né, indicada para cada caso específico, né? Essa também é outra orientação. Paciente que tem uma atividade de trabalho onde passa muitas horas em pé, parado na mesma posição ou sentado por muitas horas na mesma posição, tem indicação, se tem um histórico familiar de insuficiência venosa, de utilizar uma meia de compressão para evitar que essa exposição ambiental leve no futuro ao desenvolvimento de varizes. Então, quando a gente consegue prevenir, é muito mais simples, né? E o paciente evita toda essa cascata de evolução da doença venosa se ele já começa a se cuidar antes da doença existir. Gente, é mais simples, é mais barato, é menos doloroso e é o plano de Deus para a sua vida. Eu quero agradecer aqui a participação do Dr. Moraes Júnior no Vida e Saúde. Foi a primeira vez, doutor, mas eu já quero convidar aqui para o senhor dar outras aulas assim para a gente, porque foi muito legal. E vou convidar todo mundo para acompanhar seu Instagram, tá passando aqui, olha, na nossa telinha, @doutor.moraesjúnior, Moraes com E, tá? E doutor abreviado, doutor.moraesjúnior. O Instagram dele tá passando por uma transformação, mas você pode acessar porque você vai ter conhecimento através também desse canal. Até a próxima, doutor, e muito obrigada. Obrigado a você, Teru, e fica o meu agradecimento à oportunidade de a gente levar conhecimento à população. Tá? Eu penso exatamente como a oração que a gente fez antes de começar. A gente está aqui para ser instrumento de Deus, a gente está aqui para levar informação que modifica a vida dessas pessoas. Então, eu me senti hoje ajudando e vai ser um prazer em outras oportunidades estar junto com vocês aí. Ai, que bom, parceria já está firmada então. Até a próxima, doutor. Tchau, tchau. Bom, é o seguinte, a gente traz aqui o melhor para você, a gente pesquisa os melhores profissionais para te encher de informações que vão turbinar aí a sua vontade de mudar, mas a gente quer saber como é que você está indo com tudo isso que você está recebendo aqui do Vida e Saúde. Está conseguindo fazer atividade física? Está conseguindo beber mais água? Como é que está a questão da confiança em Deus na sua vida? Você conta pra gente? Vou te convidar para participar da nossa pesquisa Vida e Saúde. Tá aí na sua tela esse QR Code, você acessa essa pesquisa e vai responder perguntas simples de múltipla escolha, então a gente não vai tomar muito do seu tempo, mas vai contar pra gente como é que anda a sua vida através dos 8 remédios naturais. Se você conhece, se você pratica, eu quero saber tudinho. Então acessa, ou então você pode acessar também pelo site novotempo.com/pesquisa Vida e Saúde. E também depois de responder esse questionário, você conhece um pouquinho mais do seu estilo de vida, vai te dar ali uma nota e você vai receber dicas de como pode melhorar aquelas notas que não foram tão legais, tá? Essa pesquisa foi elaborada pelo Grupo Reis do curso de mestrado profissional em promoção da saúde do NASP, em parceria com o Vida e Saúde. Tô louca para te conhecer, então não deixa de participar e já deixo aqui o meu agradecimento. Agora é o seguinte... Pra cá? Pra cá. Seguinte, a gente pausa agora para em seguida seguir o conselho do Dr. Moraes já. A gente vai fazer atividade física juntos. Tânia Santos vai te dar um treino, mais um, no seu ritmo por aí. E ainda hoje tem smoothie saúde na tigela para você fazer. Eu já ia chamar ele de Vida e Saúde, mas é saúde na tigela, tá bom? Tá maravilhoso, você vai amar essa receita, eu já volto.